Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas me pedindo ajuda para fazer propósito. E hoje o vídeo vai falar sobre isso. Como fazer um propósito diante de Deus. Eu creio que propósito é muito entre você e Deus. Tem muita gente que vem me pedir dicas e ajuda com um propósito, ou vem com propósitos prontos que outras pessoas ensinam, mas eu sou totalmente contra isso. Eu já fiz muito isso, mas depois eu entendi que propósito é algo muito pessoal, é algo direcionado de Deus para você. Então é algo muito particular. O que serve para mim às vezes não serve para você. Vocês podem usar como inspiração algumas histórias, alguns propósitos que outras pessoas fazem, mas só faça se realmente Deus tocar no seu coração, se Deus colocar aquilo e você tiver certeza de que realmente você deve fazer, porque propósito é algo muito sério, não é brincadeira. Na Bíblia, existem muitos atos proféticos, muitas coisas que aconteceram que hoje a gente vê se repetindo na igreja. Então, por exemplo, Zaqueu subiu na árvore e a família dele foi salva. Jesus foi visitar ele na casa dele. Aí tem lá na igreja a campanha de oração do Zaqueu. E aí vamos todo mundo subir na árvore e orar em cima da árvore. Gente, olha, isso é muito sério. A gente vai prestar contas a Deus de tudo que a gente faz. Se Zaqueu subiu na árvore naquele dia e isso aconteceu, foi naquele dia, foi com Zaqueu. E nesse caso não foi um ato que ele fez para espiritual, foi algo que aconteceu. Mas tem outros atos, por exemplo, a mulher samaritana tocou nas vestes de Jesus e ele foi curado. Aí lá na igreja tem a campanha, você toca na veste do pastor que tá representando Jesus e você vai ser curada. Gente, pelo amor de Deus, não façam essas coisas. Se Deus não direcionou aquela pessoa a fazer aquilo, não faça. Essas coisas que estão na Bíblia, esses atos que aconteceram na Bíblia naquela época, foram direcionamentos de Deus para aquelas pessoas específicas naquela época. Elas estão ali só como exemplo e como história, para que a gente saiba que aconteceu. Mas não fique repetindo essas coisas, esses atos, porque senão se torna ritual. E Deus, ele não recebe rituais. O nosso Deus, Deus da Bíblia, ele não é um Deus de ritual, de sacrifícios. Ele é um Deus de obediência. Então é isso que vai contar para ele quando você for fazer um propósito. A base do propósito é oração, leitura da palavra e entrega. Então, seja lá qual for o propósito que você vai fazer, ele tem que ter bastante oração, obviamente, leitura da palavra, e você precisa entregar algo a Deus, seja sua gratidão, seja uma renúncia, algo que você está renunciando. É uma semente que você vai plantar diante de Deus. E o intuito do propósito não é que a nossa vontade seja feita, mas sim a vontade de Deus. E o propósito, ele é diferente de jejum. O jejum é pra gente se santificar, matar a nossa carne, se aproximar mais de Deus. E o propósito é uma semente que você planta diante de Deus com um objetivo. Você se compromete com Deus a fazer alguma coisa ou abrir mão de alguma coisa. É tipo uma promessa, mas não aquela promessa que a gente conhece de outras fés e religiões. Promessa que assim, Deus, durante 20 dias eu vou orar e ler a Bíblia todos os dias, eu vou fazer esse propósito de jejum e oração para ficar longe das redes sociais porque eu tô muito viciada. Então você tá prometendo que nesses 20 dias você vai, ao invés de ficar nas redes sociais, você vai orar mais, ler mais a Bíblia. É uma promessa. Por isso que propósito é algo muito sério. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Eclesiastes 5, do 4 ao 5. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então aqui tá dizendo claramente que para Deus, propósito, votos não são brincadeira. Então, antes de você fazer, pense muito bem. Por isso que você não pode ficar aí repetindo o propósito de outras pessoas ou fazendo aquilo que geral, sabe? Um propósito para a igreja inteira de fazer aquilo. De repente,
o pastor ordenou que a igreja toda fizesse um propósito de 1 mês sem entrar nas redes sociais. Mas se Deus não tocar no seu coração para fazer isso, você fizer somente por obrigação, porque o pastor mandou, você não vai cumprir. A chance de você não honrar a sua palavra diante de Deus é muito grande. Isso vai desagradar e muito a Deus. Então, é melhor que você não faça. Não precisa ser rebelde com seu pastor. Nesse caso, você poderia chegar e falar com ele, ó, pastor, não vou conseguir cumprir. Então eu não vou me comprometer diante de Deus porque a palavra diz isso e aquilo e eu não quero sujar as minhas mãos dessa forma. Então, qual deve ser o seu objetivo ao fazer um propósito? Se aproximar mais de Deus para que a vontade dele seja feita na sua vida. E também tem propósitos de gratidão, que você está muito grato por algo e você quer apenas fazer algo para agradecer. Então você faz um propósito de gratidão da forma como você desejar, sem esperar, sem colocar algo diante de Deus, tipo, eu quero fazer esse propósito para eu me santificar mais, para eu crescer mais espiritualmente, é pela minha vida sentimental, é pelo meu trabalho, pela minha vida financeira, não é nada dessas coisas para que você seja abençoado. É para você oferecer algo a Deus, para você ser grato. Por você ser grato, você quer fazer um propósito onde você vai se aproximar mais de Deus e oferecer o seu tempo a Ele. Mas um ponto importante que vocês devem levar em conta quando vocês forem fazer um propósito. Aliás, 2 pontos. Não faça propósitos esperando alguma coisa em troca. Não faça um propósito pela sua vida sentimental ou financeira, esperando que depois desse propósito ou dessa campanha você seja tremendamente abençoado, Deus te dê alguma coisa em troca. Faça para que você consiga ter direcionamento nessa área, para que você entregue essa área da sua vida diante de Deus. E as coisas prosperem como consequência, obviamente. Mas não faça como se fosse uma barganha, uma troca. Olha, Deus, eu vou fazer esse propósito para que o Senhor me abençoe nessa área, para que o Senhor me dê um casamento. Não, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Segundo ponto, faça algo que você pode cumprir. Não faça por obrigação, como eu já falei, porque isso é algo muito pessoal. Mariana, mas eu comecei a fazer propósito, eu não tinha tanto entendimento, eu fui tolo e eu não tô conseguindo mais cumprir. Vou até o fim, o que eu faço? Peça perdão a Deus, coloque diante de Deus tudo que tá acontecendo e simplesmente não faça mais. Porque é melhor você fazer algo com honra, que você consegue cumprir, do que você fazer de qualquer jeito, só por obrigação, que eu já falei, pra você cumprir algo que Deus sabe no seu coração, que o seu coração não tá mais ali. Então, já que você já fez a burrada, então termina, ponto final, não faz mais. Mas isso é no caso de quem já fez, já se comprometeu e aconteceu isso, fez de forma precipitada. Não deve ser algo recorrente. Eu vou fazer, se não der certo eu peço perdão pra Deus, Deus vai me perdoar. Deus conhece o nosso coração e o fato de Deus nos perdoar não quer dizer que a gente não sofra consequências. Então, muito cuidado, gente. Tomem muito cuidado quando for fazer propósito e não fiquem pesquisando aí na internet ou ouvindo direções de pessoas ensinando a fazer propósitos para vida sentimental, para vida financeira, para conseguir isso, para conseguir emprego. Cuidado com simpatias gospel, cuidado com rituais gospel, porque essas coisas não agradam a Deus. O que agrada a Deus é um espírito quebrantado, uma alma contrita, um coração sincero. Essas coisas agradam e muito o coração de Deus.